há cerca de 3 horas, uma nota oficial, né? São Paulo Futebol Clube informa que adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não comparece aos compromissos profissionais desde o último sábado, 4 de abril, concedendo o prazo de 24 horas para a apresentação de esclarecimentos e regularização de sua situação profissional, né, Maurício? Então, o que acontece é que o Arboleda sumiu, principalmente, né, parece até que trocou de número de celular, né, segundo nem o seu empresário consegue falar com ele, na verdade, que tem uma série de representantes, né, e até por isso traz sempre uma série de problemas, né, principalmente nas renovações de contrato, né. E aí, Maurício, tomando como base o comentário aí do nosso seguidor que falou, né, sobre questões de segurança, né, aquele primeiro sumiço do Arboleda, digamos assim, teve uma questão de segurança pessoal dele, de ir às pressas para o Equador. Isso foi uma apuração aí que a gente conseguiu fazer. Evidentemente, em casos como esse, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque ele tinha anuência do clube para se ausentar, então, realmente, a gente não tenta trazer detalhes, até pela preservação, para que quem esteja aí, digamos, pretendendo atentar aí contra a liberdade, né, ou até mesmo a segurança, né, a integridade física do Arboleda, não se veja aí com uma publicidade que não deve. Mas o fato, Mal, é que o Arboleda, ele é um cara muito complicado, né? Ele já teve todos aqueles episódios de indisciplina aí na seleção do Equador, que o mantiveram fora aí das convocações, ele que é, digamos, um dos melhores zagueiros que o Equador tem à disposição, né? Aí ele teve toda uma história que levou o menor de idade para casa de striptease nos Estados Unidos durante a Copa América. Foi um Deus nos acuda, e é por isso que ele tem ali também questões na Venezuela. Fora isso, né, Mal? A gente sabe que o Arboleda, ele tem questões, digamos, e o São Paulo, ele tem responsabilidade no sentido de sempre agir como se fosse um avalista, inclusive de empréstimos bancários feitos para ajudar o Arboleda. Nessa questão toda aí de atraso de salários, tal, não sei o quê, o Arboleda teve aí, digamos, alguns compromissos que ele não conseguiu cumprir na sua vida particular. E o São Paulo, por estar em falta com o Arboleda, acabou, digamos, passando um pano, né, para usar aquela expressão que está sendo usada muito recentemente, falando assim, como a gente está te devendo e você está devendo aí na praça, vamos dar vamos deixar essa folga aí, você vai lá passar uns tempos no Equador e a gente vê como acontece. São Paulo, inclusive, ele é avalista em empréstimos feitos em nome do Arboleda ao longo de toda a gestão Casares e até mesmo antes, lembrando que o Arboleda é um dos jogadores é o jogador que está há mais tempo no elenco profissional, desde 2017. Só que agora parece que ele abusou, né, dessa liberdade que ele tem dentro do São Paulo e deixou muita gente com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Nas palavras do Rui Costa, o que o Arboleda fez foi uma grande falta de respeito, né, contra o clube, né? Falou que não existe nenhuma justificativa para esse ato. Uhum. Ontem, no sábado, né, quando veio essa notícia e veio logo a informação de que ele teria se desentendido com o Rui Costa. E o Rui Costa, ele tá com filme queimado com o torcedor desde a demissão do Crespo, né? E a contratação do Roger Machado, tal. Então, tem um longo caminho pela frente para o Rui Costa reconquistar a confiança do torcedor. Mas daí, quando vem a notícia da Arboleda se desentendendo com o Rui Costa, os torcedores, muitos vieram e falaram, entre Rui Costa e Arboleda, eu fui com a Arboleda. Né?
O que, naquele momento, eu acho que de emoção, mas vamos pensar, gente, na verdade a gente não tem que ficar com nenhum deles, a gente tem que ficar com o São Paulo. E o que o Arboleda fez é uma falta profissional muito grave, muito grave. O cara não pode, porque, sei lá, porque o Roger botou ele no banco, porque o fato dele estar aqui há 10 anos não lhe dá o direito cativo de ser titular. De maneira nenhuma, eu acho ele melhor, jogador melhor do que o Tolói, né? Acho ele melhor do que o Alan Franco, tal, mas é uma decisão do Roger. Ele prefere e o Arboleda tem que acatar, não tem que ir embora. Né? Ele está lá recebendo o seu salário, está com toda a estrutura, ainda mais tendo todo esse histórico de o São Paulo acolhendo, ajudando o Arboleda a minimizar essas decisões que ele toma na vida, que são decisões erráticas, né? que trazem para ele uma série de problemas e afetam o São Paulo. O cara não pode fazer isso. E de repente sumir e não dar nenhuma satisfação, quer dizer, a primeira não atendeu o telefone. O que é isso, gente? Isso não existe. O São Paulo não tem que admitir uma falta profissional como essa. E acho que o São Paulo foi certo. Vamos esperar, né, uma manifestação, alguma notícia mais concreta. Pode ter acontecido de tudo, pode ter acontecido coisas graves, questões de saúde ou questões de violência urbana, sabe-se lá. Mas a partir do momento que as notícias começam a chegar e de que foi uma decisão do Arboleda e que ele vai e aparece no Equador, o que é isso, gente? O São Paulo não pode admitir isso. Você pode não gostar do Rui Costa, ter críticas ao Rui Costa, mas não dá pra gente achar que essa atitude do Arboleda é uma atitude aceitável. Não é. E assim, impressionante como esses jogadores não têm essa inteligência corporativa, né? E eles acabam queimando o seu filme. E para sempre. O Alisson foi assim também, né? O Alisson poderia ter saído do São Paulo de uma maneira muito digna, né? Ele foi ídolo do São Paulo, foi importante demais em 2023. Agora o Arboleda, que ele é ídolo dos torcedores, né? Todo mundo gosta do Arboleda, até essa personalidade aí festiva, meio doidona, tem o seu charme pro torcedor. Agora o cara dá uma dessa. Gente, ontem o São Paulo tinha no banco só o Dória de zagueiro. O Sabino se machucou. O Dória teve que entrar. O Dória entrou mal. O Dória entrou mal pra caramba e o gol sai por ali, né? Imagina, só podia ter... E se sai o segundo gol, o resultado poderia ser diferente. Porque se está o Arboleda no banco, quem entraria era o Arboleda para fazer a zaga com o Tolói. Só que entra o Dória. E agora o São Paulo nessa situação. O Alan Franco está se recuperando. O São Paulo só tem 4 zagueiros agora sem o Arboleda, sendo que o Alan Franco está um tempo fora. O Sabino saiu sentindo. Olha o tamanho do prejuízo que pode ser causado por um jogador que tem uma atitude tão irresponsável assim. Vamos aguardar maiores informações. Eu espero, assim, pensando na figura do Arboleda, que é uma figura muito simpática e querida pelo torcedor são paulino. O Arboleda já está na fase final da carreira dele. Agora que ele está ganhando, ele passou todo esse tempo ganhando uma bala, né? Acho que, sei lá, 800 mil, salário assim e tal. Era para o cara estar rico com a vida feita para alguma, sabe, para a segunda geração, para os filhos e netos. E talvez, eu temo, espero que não aconteça, mas daqui a 5, 10 anos a gente leia aquelas matérias, sabe? De para onde o descaminho da vida levou o Arboleda, com dificuldades e tal. Eu espero que não, mas eu acho inadmissível, né, essa postura. Tortilla, orgulho, carne, cubre, Tá aí, né? E aí, Xará, boa tarde, boa noite, né? Você que tá aí no Brasil, já são 7 horas da noite em São Paulo. E o Arboleda, em que fuso horário, em que situação deve estar a Arboleda? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo, né? E acho que ainda ninguém tem uma resposta, acho que nem 50% dela, quanto mais 100%. Mas é fato que o Robert Abel provavelmente não veste mais a camisa do São Paulo. Assim, ele vai encerrar uma passagem que durou quase 9 anos, que teve a sua
as suas muitas turbulências, né, os seus momentos de decisão equivocados, ou melhor, equivocadas, momentos de decisões equivocadas, que não foram poucos. Assim, se você listar jogadores do São Paulo que tiveram momentos assim polêmicos ao longo da história, você vai achar muito poucos que tiveram tantos quanto os do Arboleda. Você vai achar, sim. Você vai achar até que quem teve mais. Mas ele tá lá, sem dúvida, assim, se a gente fizer um top 10, ele tá nesse top 10, talvez até no top 5. E muitas vezes a impressão que ficava era de que se passava a mão na cabeça dele. Eu não falo da torcida. A torcida tem direito de achar que o cara faz bobagem dentro de campo, fora de campo, mas dentro de campo ele contribui, não sei o quê. Beleza, isso é coisa de torcida. A torcida não está lá dentro do CT para saber o que está acontecendo e tudo mais, então não falo nada. Mas eu falo dos dirigentes mesmo. E aí tem aquela foto emblemática do ex-presidente do São Paulo colocando uma coroa na cabeça do Arboleda, que eu acho que ela embora ela não tenha a conotação exata naquele instante, ela é bastante simbólica de como o Arboleda foi tratado pelos cartolas do São Paulo ao longo desses 9 anos. Porque houve coisas que aconteceram com ele que com qualquer outro jogador talvez não tivesse, o cara nunca mais tivesse jogado no São Paulo. E o Arboleda fez mais de 300 jogos. Ele, inclusive, é o dono da segunda maior passagem pelo São Paulo consecutiva no século XXI. Ele só fica atrás de vocês sabem quem. E só que essa passagem vai ser encerrada saindo pela porta dos fundos, com comentários de que talvez ele nem volte ao Brasil, né? Tudo coisa ainda por confirmar, mas são os comentários que estão sendo feitos desde sábado por causa dessa irresponsabilidade de chegar e simplesmente sumir. E tem também, né, Alex, você falou, né, sobre o perdão da torcida, né? Vamos falar a verdade, ele já foi perdoado ali também, obviamente com razão, com atuações, não só, digamos, com a boa vontade, né, ou a benevolência da torcida, né, naquele episódio que ele vestiu uma camisa de um rival, né, e mesmo que fosse ali num contexto de aposta, né, acho que tem muitas faltas que o Arboleda já teve perdoada dentro e fora de campo, né, atrapalhar dentro de campo, lembra aquele chute para trás, né, quando você joga taco, Maurício, o famoso bets, aí você dá 3 para trás. Ele, naquele jogo contra o Criciúma lá, ele foi dar uma bicuda na bola, a bola foi para trás. Realmente lamentável. Mas, e outra coisa, né? Parece, né? O que dão dicas, né? Que ele tomou uma reprimenda, né? A discussão foi feia, mas foi uma reprimenda do Rui Costa e do Rafinha. Há postagens que ele havia feito nas redes sociais, meio que dando indiretas para o treinador Roger Machado, porque ele não estava sendo relacionado, né? Principalmente, acho que se não me engano, na partida passada, né? Que ele acabou sendo preterido na substituição. E aí o Tolói acabou ganhando espaço. E isso só piora, né? Só piora a situação dele dentro do São Paulo. Não sei se vocês já falaram de valores. Vocês já falaram de valores aqui ou não? Não. Então é o seguinte. Boits dizem o seguinte: Arboleda tem aí um débito de 15 milhões de reais. Meu Deus. Na praça. Na praça. Nas ruas. Eu fui aqui em cima da Casa Verde, só se fala nisso. 15 milhões de reais. 800 mil reais é de condomínio, que ele não paga. Aí, eu fui gastar uns galões de água na IA para saber. Quanto que tem que ser? Primeiro eu fui pesquisar quanto é um condomínio em Alphaville, que é onde ele mora. 3 mil reais ali é um condomínio em Alphaville, lá num prédio de alto padrão, que deve ser o que a Arboleda deve morar. R$ uma dívida dessa, são 22 anos de débito. Obviamente, ele não está 22 anos, claro, deve morar muito menos tempo, correm juros e etc. e tal, então ele tem essa dívida aí de 800 mil reais relacionada a problemas de condomínio. Dizem também nas ruas, aqui na Barra Funda, se diz o seguinte: o Arboleda
ele estava negociando com o São Paulo ali para o São Paulo assumir a dívida, e o São Paulo assumiu dívidas do Arboleda na última renovação de contrato. O limite dessa carta de intenção, desse São Paulo sendo fiador, é de 8 milhões de reais, ou seja, ele já devia 8. E aí o São Paulo chegou e falou assim, não, a gente vai pagar essa dívida aí, meteu lá a cartinha lá de fiador, que antigamente era assim, né, que você alugava apartamento, você dava uma cartinha de fiador lá, e aí o São Paulo meio que garantiu que pagaria essa dívida. Essa parada do condomínio aí dele deve ter sido a possibilidade para ele ir embora. Porque aqui no Brasil a gente sabe que tem coisas que realmente dão chabu, que é o quê? Pensão e condomínio. Não pagou pensão e não pagou condomínio, você tá lascado, meu irmão. Você tá lascado, a pensão te dá cadeia, o condomínio te dá muita dor de cabeça. Então, dizem as más línguas que ele quitou essa dívida de condomínio para picar a mula. Porque tem uns cara grande atrás dele aí. É o que dizem, né? Tem uns cara grande metido com coisa meio errada e que resolveram cobrar o Arboleda. A dívida que ele tem com essas pessoas, que aí é um valor que eu não sei qual deveria ter sido paga até fevereiro. E aí ele não pagou. Aí deve ter jogado para frente em março. Aí não pagou. Como ele conseguiu essa liberação aí dessa dívida parcial que ele tinha, ele picou a mula e foi embora. Os caras devem estar atrás dele aí para dar para tentar acabar com a vida do cara, né? Quando você deve para esses caras, não é com batidinha na porta que eles vão cobrar. É com umas batidas de crânio ali, né? Então é bem perigoso. Esses caras mexem com os negócios errados aí, é complicado. Então, essa é a situação do Arboleda. Mexeu com coisa errada, tá devendo, deve ter pego dinheiro a juros, não vou falar o nome disso no popular, porque eu posso ser processado e meu advogado já está mandando aqui mensagem, mas deve ter pego a juros. E aí, meu amigo, os caras vão bater na porta dele. Aqui no Brasil, todo mundo sabe onde ele mora. Lá em Esmeraldas, eu nem sei onde fica Esmeraldas lá no Equador. Então, ele tem aí um tempinho para poder fugir. Dizem também que o Internacional tinha sinalizado um interesse no atleta. Pois é. Ô, Magnão, e também, né, falam que a boca pequena, o Arboleda teria até esvaziar. Voltei. Até onde vocês ouviram? Voltou. Só até onde ele, né, você falou que ele tinha interesse no Inter. Então, aí assim, eu não acredito que ele fique no Brasil, porque se ele tem problema aqui em São Paulo e Rio Grande do Sul é do lado. Então, eu acho que o Arboleda ele vai embora e vai tentar pagar essa dívida com essas pessoas lá no Equador. E triste, né? Quase 10 anos em São Paulo, sair pela porta de trás. E assim, o São Paulo precisa de zagueiro, e ele é um grande zagueiro, é uma porcaria pro time, mas não dá, não tem mais clima para ele ficar, não tem mais condição, acho que chegar a um acordo aí, uma rescisão de contrato é o melhor caminho, e repito, o São Paulo não tem que colocar uma cláusula de que ele pode se transferir para um time de fora, do exterior, não dá, ou Série B, tal. Não dá para reforçar outro time de Série A aqui concorrente com o Arboleda, não. São Paulo tem que ser firme nesse negócio aí.